Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje eu vou responder uma pergunta que eu tenho recebido aí sobre Papa Nicolau, que é: o que significa quando vem escrito metaplasia cervical ou só metaplasia no resultado do seu Papa Nicolau? Já deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, que daí você sempre fica sabendo dos vídeos novos que eu posto. E me siga nas redes sociais que eu tô sempre interagindo com vocês, respondendo perguntas e também postando diversas coisas aí sobre saúde da mulher. Se você não sabe nada sobre Papa Nicolau ou HPV ou como interpretar um Papa Nicolau e não sabe nem do que eu tô falando aqui, antes de você assistir esse vídeo, que ele é mais específico sobre essa palavra, especificamente metaplasia, tem outros vídeos que eu vou deixar aqui no card, tanto falando geral sobre HPV, quanto falando como que analisa-se um preventivo, né? Em que eu pego um preventivo e vou lendo com vocês parte por parte, explicando o que cada parte, né, do preventivo está querendo dizer, tá? Então hoje eu vou explicar para vocês o que é essa metaplasia, o que significa metaplasia, se isso é normal ou não e da onde que vem essas células, né? O que é isso que está sendo analisado no Papa Nicolau. Recapitulando, o Papa Nicolau, ou preventivo, ele é um exame que é feito através da colocação do espéculo vaginal na vagina, em que a gente observa um colo do útero e usa essa espátula aqui para raspar, encostar ali nesse colo do útero, pegar essas células que estão soltas ali, né, no colo do útero, mandar para o laboratório vai mostrar para um médico patologista que vai analisar essas células e responder para nós se essa célula está normal ou está alterada. Se ela estiver normal, esse normal, na verdade, é quanto à infecção de HPV especificamente. O objetivo primário do Papa Nicolau ou preventivo é avaliar se tem infecção por HPV, que é um vírus sexualmente transmissível, né? Se essas células tiverem alterações de HPV, você vai partir para outros exames e talvez para um tratamento de HPV. Se as células estiverem normais, vai vir como um preventivo negativo ou normal, sem lesões de HPV, que é o que é considerado normal. Nessa imagem aqui, a gente vê um esquema de um colo do útero. O colo do útero, eu vou mostrar aqui na minha mão, mas depois eu vou pôr imagem para tentar explicar também, né? Ele é uma estrutura cilíndrica que tem na sua parte de fora aqui esse tecido que é mais rosado e liso, e ele tem um buraquinho com um canal que leva lá para dentro do seu útero. O tecido que reveste o colo do útero, que é esse tecido rosa liso, ele chama epitelial ou escamoso. Então as células que estão aqui se chamam células escamosas, que são células de revestimento e que dão esse aspecto rosa liso para essa região do colo do útero. E as células dentro do buraquinho lá do colo do útero são células diferentes do que essas aqui de fora. Elas são células que vão formar um tecido mais avermelhado e mais rugoso e são chamadas de células glandulares, ou seja, de glândulas, né? É normal que no seu colo do útero tenha ambas as células, as glandulares por dentro e as escamosas por fora. A transição entre esses dois tecidos pode acontecer em diferentes locais do colo do útero e isso é explicado no vídeo sobre ectopia cervical, que eu também vou deixar aqui no card. Ectopia cervical é quando essa transição entre o tecido rosa e o tecido vermelho de dentro tá saindo um pouquinho para fora do buraco, deixando o seu colo do útero com um aspecto mais avermelhado, próximo desse orifício, próximo do buraquinho do colo do útero, e isso é chamado de ectopia cervical, que também é considerado uma coisa normal. Simplesmente significa que a transição dos dois tecidos, em vez de estar acontecendo lá para dentro, está acontecendo um pouquinho para fora. Só que toda vez que o nosso corpo transiciona de um tecido para o outro, existe nessa transição células que são de transição. Elas são meio que parte parecidas com as glandulares e parte parecidas com as escamosas. Todo
tecido do corpo que é de transição, geralmente são locais do corpo em que existe uma proliferação celular maior, uma multiplicação celular maior e uma diferenciação celular maior, né? Porque naquela região as células elas estão às vezes virando glandulares, às vezes virando escamosas ou no meio termo. E todo lugar do nosso corpo que tem uma maior proliferação ou diferenciação celular tem maior risco de acontecer alguma coisa de erro, porque esse fenômeno de multiplicação e diferenciação celular pode aumentar a chance de dar algum errinho ali. Então, no nosso colo do útero, essa faixa de tecido de transição entre o tecido glandular, que é o mais vermelho por dentro do colo, e o tecido escamoso, que é o mais rosa por fora, é chamado de zona de transformação. Ela pode ser um pouco mais para dentro ou mais para fora. E as células que estão nesse meio termo são chamadas de células metaplásicas cervicais. Ou seja, metaplasia cervical é algo não só normal de ser achado no seu Papa Nicolau, como é algo que idealmente deve estar no seu Papa Nicolau. No começo do Papa Nicolau tem uma parte que vem escrita assim, adequabilidade da amostra, e vai vir amostra adequada ou amostra inadequada. E depois, provavelmente, tem uma área que está falando assim, epitélios na amostra. E dependendo do laboratório, eles escrevem isso, e você consegue ler no seu Papa Nicolau qual foi o tipo de células que foi visto na coleta do Papa Nicolau. Às vezes, vem só lá as células escamosas. Isso quer dizer que a coleta do Papa Nicolau, no seu caso, coletou apenas as células externas, essas do rosa liso da parte de fora do colo do útero. Mas o ideal de um Papa Nicolau, a melhor coleta de Papa Nicolau, é quando você possui na análise ali do patologista células escamosas, que são as de fora, células glandulares, que são as de dentro, e principalmente células metaplásicas. Porque no caso de uma infecção por HPV, no caso de uma pessoa que tem HPV e o vírus está ali no colo do útero modificando essas células, a chance de ter uma lesão por HPV ou até uma lesão mais grave é maior nas células metaplásicas, porque essas células de transição, que são normais, a presença delas, elas são as células que estão mais propensas a serem infectadas pelo HPV, pelo próprio mecanismo delas de serem células de transição. Então, respondendo, fiz toda essa volta para explicar para vocês o que são as células metaplásicas, né? Mas de conclusão desse vídeo, e até uma coisa importante de vocês saberem, é ter escrito no seu Papa Nicolau que você tem metaplasia cervical ou células metaplásicas, isso não só é normal, como é ideal. Se você não tem células metaplásicas e tem apenas células escamosas, tudo bem, você pode usar esse seu Papa Nicolau, mas não é o ideal. Isso significa que só foram analisadas células de uma parte do colo e não do colo inteiro. Então é possível que você faça um Papa Nicolau e ele dê normal e depois de pouco tempo, tipo 1 ano ou 3 anos, você descubra uma lesão mais grave. Na maioria das vezes que acontece isso, é claro que existem alguns casos em que o vírus é muito agressivo, mas é muito raro. Na maioria das vezes, foi um Papa Nicolau que não pegou a lesão. E daí entra também a importância de você coletar o seu Papa Nicolau com profissionais bem treinados. Não precisa ser médico, tá? Enfermeiros, não precisa ser ginecologista, pode ser médicos outros ou enfermeiros são habilitados para a coleta do Papa Nicolau. Mas a técnica de coleta, ela deve ser feita da forma completa, tendo como objetivo captar células da parte de fora, da parte de dentro e da zona de transformação, que é essa metaplasia cervical. Para você entender se o seu Papa Nicolau ele está normal ou não, quanto ao objetivo principal dele, que é ver se tem lesão de HPV, o que você precisa avaliar é lá no final, se está escrito a seguinte frase: ausência de lesões de malignidade, ou ausência de alterações típicas do HPV, ou ausência de lesão intraepitelial. Se tiver isso, ou negativo para lesões intraepiteliais, isso significa que não tem sinais de infecção de HPV no seu Papa Nicolau, ou seja, ele está normal, ele está negativo. E se tem ou não tem metaplasia, daí é uma outra questão, que eu falei da qualidade, né, desse Papa,
Mas ter metaplasia cervical é totalmente normal, inclusive é uma boa coisa porque mostra que foram coletadas células de todas as regiões do colo, principalmente dessa região da zona de transformação, que é a mais importante de ser avaliada. Eu sei que esse tema é um pouco difícil, então se vocês tiverem dúvidas ou não entenderam alguma coisa que eu falei, podem deixar aqui embaixo e até o próximo vídeo.